Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Pode a sua mente carnal mudar? Sim, pode. Devemos de mudar de uma mente carnal para uma mente espiritual. Vejam, então, aqui em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, Deus nos revela na Bíblia o que a ciência agora está a começar a entender um bocadinho melhor. O velho homem pode ser transformado para um novo homem. Irmãos, isto é como reconstrução da sua mente. É uma reconstrução. Deus, da maneira que Ele nos criou, tão maravilhosamente, nos deu a capacidade de transformarmos fisicamente e espiritualmente a nossa mente. Irmãos, isto é um milagre com a ajuda do poder de Deus. Isto é o seu Espírito, o poder de Deus. E por isso, hoje, irmãos, eu quero mostrar a vocês como podemos realmente mudar. Como podemos realmente ser transformados. Literalmente. Isto é, fisicamente e espiritualmente. Com a ajuda do poder de Deus. Para que possamos desenvolver a natureza divina. Isto é particularmente importante antes da Páscoa e nos ajuda a ver que podemos mudar e que nos dá encorajamento. Nos dá um passo, uma maneira, um caminho que podemos seguir para realmente virmos a ser pessoas diferentes, para virmos a ser melhores pessoas, para virmos a ser segundo o pleno caráter de Jesus Cristo, para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Vejamos então primeiro fisicamente, porque Deus nos deu esta capacidade de sermos transformados fisicamente. Isto é, o nosso cérebro físico, particularmente com a ajuda do Espírito homem, no homem, pode mudar, pode ser transformado através de prática e repetição. O cérebro pode literalmente mudar. Em 1940, o senhor Donald Hebb propôs uma teoria no seu livro chamado A Organização do Comportamento, e ele disse que um ponto importante, fundamental, que, entre aspas, é o que ele disse: neurónimos que disparam juntos, conectam-se juntos. Talvez, para você, isso não tenha grande significado, inicialmente. Mas vamos explicar aqui que isso foi o primeiro, digamos assim, entendimento científico da capacidade fantástica que Deus criou no nosso cérebro. Porque no nosso cérebro temos neurónios
que estes neurónios, quando funcionam em conjunto, se começam a fazer conexões. Isto foi, por isso, o primeiro arcabouço científico sólido a explicar como a experiência pode remodelar os circuitos cerebrais. Conforme repetimos e vivemos, experimentamos e reexperimentamos, isto é, vivemos e revivemos um caminho correto, podemos, digamos assim, reprogramar o nosso cérebro. Em 1900 e nos anos de 1970, Michael Merzenich demonstrou que os mapas cerebrais, especialmente os mapas sensoriais, poderiam se reorganizar depois de lesões ou de repetição contínua de certa estimulação, e assim provou que o cérebro adulto não era fixo, ainda estava a crescer e a mudar. Nos anos de 1990, com avanços dos exames de imagem cerebral, isto é, como ressonância magnética e ressonância magnética funcional, isso permitiu os cientistas verem as mudanças no cérebro nos seres humanos viventes, que estavam a viver. Isto veio a ser conhecido, tecnicamente, como neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro mudar, adaptar, reorganizar-se a si próprio através da vida de uma pessoa, seja qual for a idade dessa pessoa. Ou, noutras palavras, o cérebro pode fisicamente e funcionalmente mudar respondendo aos ensinos, às instruções de ensino que recebe. Através, isto é, de experiência, isto é, de fazer uma coisa repetidamente, do ambiente, ou após uma lesão, ou após mantendo padrões de pensamentos repetidos de uma maneira ou de outra. E por isso pode ter efeitos positivos ou negativos se estes pensamentos são positivos ou negativos. Noutras palavras, neurónios que disparam juntos, conectam-se juntos. Quando você repete um pensamento e repete esse pensamento, repete esse comportamento, repete esta habilidade, esta ação, os neurónios começam a trabalhar ou reativar juntos. As conexões entre os neurónios fortalecem-se. As vias entre de um neurónio e outro tornam-se mais rápidas e mais automáticas. Isto é como os hábitos se desenvolvem. Ambos, positivamente ou negativamente, depende do que você permite na sua mente. Vou dar alguns exemplos. Aprender a dirigir um carro, ao fim de um certo ponto, torna-se automático. Se uma pessoa tiver uma lesão e recuperação de uma lesão mental, o cérebro pode recuperar bastante. O hábito de repetir a ler certas escrituras ou certos versículos vai causar uma memorização, vai causar você a lembrar-se desses versículos.
quando você tem ansiedade, se você tem pensamentos positivos, vai ajudar a você a superar essa ansiedade. Quando você tem um mau hábito, e se você está a abandonar esse mau hábito e está a praticar e a viver e a pensar de uma maneira que seja um bom hábito, vai criar conexões mais fortes entre esses neurônios e torna-se então um hábito positivo. Se você, está claro, estiver a praticar o que é positivo. E igualmente, você pode desenvolver uma nova habilidade. E por isso, irmãos, Deus nos deu um cérebro para nós usarmos. E nos deu capacidade maravilhosa neste cérebro. Conforme nós a praticamos e a usamos, desenvolvemos. Mas requer trabalho, requer força de vontade, requer autocontrole. E de mais e mais que você pratica o que é positivo, mais forte estes circuitos, estas vias no cérebro se tornam. E por isso, esta repetição de ações ou de hábitos ou de comportamentos ou pensamentos vão moldar a maneira que você pensa. Digamos assim, como os circuitos eletrónicos funcionam no seu cérebro. Realmente está a ser mudado, transformado, reconstruído. E por isso, uma gratidão repetida fortalece as vias positivas. Por isso é que gratidão é tão importante. Por outro lado, preocupação repetida, pensamentos preocupantes, negativos, repetidos, estão a fortalecer circuitos de ansiedade no seu cérebro. No seu cérebro. Por outro lado, uma disciplina repetida, isto é, você se disciplina, você, quando está a autodominar, a se autocontrolar, isso fortalece as vias de autocontrole no seu cérebro. E por isso esta repetição positiva causa uma mudança positiva no cérebro físico. Porque é uma prática consistente. E por isso é importante de praticar coisas boas consistentemente. Isso é ajudado quando dormimos corretamente e vamos dormir cedo. Isto vai consolidar estas mudanças neurológicas no cérebro. Por outro lado, distração, isto é, se você não está a ter atenção focada num assunto profundamente, distração vai enfraquecer as suas capacidades de aprender. E por isso é que esta contínua ideia de ir ao Facebook e à mídia social e mudar uma coisa, mudar outra coisa, estar sempre a estar distraído com o telemóvel, com isto e com aquilo, com o telemóvel, vai enfraquecer o seu cérebro. Por outro lado, exercício físico, mental, fazer, pensar profundamente, meditar, vai aumentar o fator neurotrófico que é derivado do cérebro. Vai aumentar estas capacidades do cérebro.
Igualmente, se você está envolvido emocionalmente numa coisa, isso vai melhorar a sua formação da memória. E por isso, uma maneira simples de pensar como o cérebro funciona, irmãos, é que o cérebro é menos parecido com o cimento, que fica assim concreto, fixo, e é mais parecido com argila moldável. E por isso o cérebro está constantemente a ser remodelado pelo que você pensa, pelo que você pratica, pelo que você está a concentrar e a pensar, pelo que você está a fazer repetidamente. E por isso, irmãos, isto é interessante, porque isto é conhecimento científico mais recente, mas é o que a Bíblia nos tem dito sempre, na Palavra de Deus, de que pensamentos e comportamentos repetidos moldam quem nos tornamos. E isso se harmoniza notavelmente bem com o ensino bíblico acerca da renovação do homem, da transformação da nossa mente e do crescimento espiritual. Então, voltando a Romanos 12, versículo 2, vamos ler de novo. E não sede conformados. A palavra conformados esquematiza. Isto é, não se conformem ao mesmo padrão. Não continuem a repetir o caminho velho, do velho homem, dizendo, eu não tenho valor nenhum, eu sou um desastre, eu sou uma falhança. É da maneira que eu sou. Foi da maneira que eu fui educada, ou fui treinado desde pequeno. Irmãos, isto é estar conformado ao mundo. Não só a nós próprios, mas às coisas à volta de nós. Mas diz, mas sede transformados. Diz aqui no versículo 2, sede transformados. A palavra transformar é metamorfoses, que quer dizer uma mudança interna que vai resultar numa transformação externa. Pensem bem. É uma mudança interna que vai causar uma transformação externa. Não é dizer tem que trabalhar mais duro. Não. É uma mudança. É uma transformação. É uma metamorfose. Tal como a lagarta se transforma em borboleta. Não foi porque a lagarta trabalhou mais do que outra lagarta. É simplesmente um processo de transformação. E por isso o exemplo de lagarta se transformar numa borboleta é simplesmente uma analogia, mas para nós esta transformação não é só física no cérebro. Sim, os homens estão agora a aprender acerca da transformação, desta mudança do cérebro, que não é como cimento, mas é como argila que pode ser moldado. Mas é uma transformação na mente. Veja aqui, diz assim, pela renovação do vosso entendimento.
Algumas traduções diz a renovação da vossa mente. Renovação vem da palavra anakainosis, que significa ana, A-N-A, ana, de novo, e kainosis, que isto é, de nova qualidade. E por isso esta renovação não é que é uma coisa reformada, não é que é uma coisa que é mais polida, mas é uma coisa que é reconstruída. Renovação, reconstruída. Fisicamente, no nosso cérebro, é o enfraquecimento das vias velhas e a formação de novas vias entre os neutrónios. E por isso diz aqui, não é só a renovação do vosso cérebro, mas é a renovação do vosso entendimento, da vossa mente, da vossa maneira de pensar, da mentalidade, do entendimento. E por isso, não é só o cérebro físico. Em Jó, capítulo 32, Jó, capítulo 32, Jó 32, vejamos aqui, Jó 32, versículo 8. Jó 32, versículo 8. 32, versículo 8. Diz assim, na verdade, há um espírito no homem. Há um espírito no homem. Você e eu temos um espírito. Ponha o seu nome. Por exemplo, digamos que o seu nome é João, é o espírito de João. Se o seu nome for Samuel, olha, é o espírito do Samuel. Seja lá qual é o seu nome. Meu nome é Jorge. Eu tenho o espírito Jorge. Há um espírito, diz aqui, no homem. E diz assim, este espírito é a inspiração do Todo-Poderoso, isto é, a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Através deste espírito, este espírito nos dá entendimento ao cérebro físico. Então, conforme o cérebro físico se molda, o espírito do homem se molda proporcionalmente, espiritualmente, e dá um entendimento ao cérebro. A mente está a ser renovada. Porque este espírito do homem é o que nos dá entendimento espiritual a um nível humano maior que dos animais, para entendermos as coisas do homem. Isso é que lemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Lemos, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que está nele? Como é que você entende as coisas do homem? Porque o espírito do homem faz você entender. Faz você saber. E por isso, o espírito do homem sabe os seus pensamentos e dá a você esta capacidade intelectual humana de você estar sensível a você mesmo, ao que você faz e o que se passa, e a habilidade de você raciocinar e entender a um nível humano. E por isso, irmãos, este fantástico cérebro físico, da maneira que Deus criou você e eu como seres físicos,
ou, noutras palavras, falando especificamente acerca do cérebro físico humano, que se reconstrói e assim é capaz de mudar, digamos assim, noutras palavras, a sua estrutura. E isso trabalha em sincronização, em harmonia com o espírito do homem no homem. Como? Não entendemos, mas é como Deus nos criou, com esta capacidade fantástica. E por isso, o nosso cérebro, com o espírito do homem que você tem, através de pensamento repetitivo, que seja piedoso, isto é, segundo Deus, então esse cérebro seu, com o espírito do homem, isto é, a sua mente, literalmente se desenvolve e fortalece a um nível físico, estas vias neurais no cérebro, e conforme você medita e pensa, por exemplo, na verdade, no que é limpo, no que é puro, no que é positivo, em vez da mentira e das falsificações, conforme você pensa na gratidão em vez de estar amargo contra uma pessoa ou situação, conforme mais você pensa na fé e em confiar em Deus do que ter medo, então o padrão dos seus pensamentos muda. A sua mente muda, transforma-se. E por isso é uma coisa não somente física, mas espiritual, porque você tem o espírito do homem no homem, e então, ainda mais, se você tem o Espírito de Deus que vai ajudar a você a vencer as fraquezas da carne, isto é, se você tem o poder de Deus ajudar a você a vencer as fraquezas da carne, então esta mudança física estrutural eleva-se ou levanta-se a uma mudança espiritual que, guiada com a ajuda do Espírito de Deus, torna-se uma mudança da sua natureza. Torna-se uma mudança da natureza humana para a natureza divina, através de uma repetição de você viver o caminho correto, o caminho de Deus, fazendo pensamentos que sejam segundo Deus. Por isso é que lemos em Romanos, voltando a Romanos, capítulo 12, mas agora, versículo 3. Por pela graça que me é dada, pelo conhecimento e pela capacidade e a bondade que Deus me deu, a mim, diz Paulo a dizer a vocês, estou a dizer a cada um dentre vós que não pense, que não esteja a pensar, a meditar repetidamente de si mesmo, além do que convém. Não pense que você é a pessoa importante, eu sei isto tudo, eu sei, as pessoas não sabem nada. Não. Pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a você, a cada um. E por isso, pense com moderação. A palavra grega para moderação é sophroneo, que significa de uma mente sã. Pense com uma mente sã. Isto é, uma mente moderada. Uma mente bem equilibrada. Sóbria. Uma mente sã. Um ser são, moderado. Uma pessoa que está em pleno juízo
com sobriedade. E por isso, se pensarmos com sobriedade, se pensarmos com moderação, com sobriedade, isto é, em alinhamento com a verdade, com a realidade, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, então isso é a verdadeira conversão. Isto é um ajustamento do nosso comportamento com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que está a envolver o desenvolvimento, a mudança ou metamorfoses do homem interno, do velho homem, para o novo homem. E então a mente por si própria está a ser renovada, porque você está a pensar, como diz aqui no versículo 3, com moderação. Você está a pensar com sobriedade, com equilíbrio, com uma mente sã. Então Paulo depois continua a descrever nos versículos 6, 7 e 8 várias ações que são ações ou comportamentos piedosos, isto é, segundo Deus, que são repetidos para nos ajudar a mudar do velho homem para o novo homem. Por isso diz no versículo 6, de modo que, tendo diferentes dons, sendo a graça que nos é dada. Se você tem, isto é, se você tem certos talentos, conforme Deus deu a você, você tem talentos, você tem certas habilidades, segundo a graça que Deus lhe deu. Deus deu a você certos talentos. Temos que os usar positivamente. Não devemos desperdiçar. É como aquele homem que teve uns certos talentos e escondeu os talentos debaixo da cama em vez de os produzir. E Deus, você conhece essa parábola, ficou muito zangado com o homem que escondeu os talentos, as habilidades. Deus deu a você dons, talentos, habilidades. Use-os positivamente. Não desperdice. Não desperdice a sua vida. Isso, então, Deus deu a você maneiras de pensar positivas acerca de Deus e encorajar outras. Faça isso para falar com outras pessoas positivamente acerca de Deus e encorajar a outros. Por isso é que Deus, se você tem este talento de profecia, e profecia aqui não significa estar a dizer o futuro, estar a professar as belezas e as maravilhas de Deus, quando pessoas estamos a conversar. Dizer, olha, mas vês como isto é maravilhoso, como Deus fez, e demonstrar essas coisas de uma maneira positiva, encorajadora, não de uma maneira pegajosa e melosa, que as pessoas, aquela pessoa está a atuar, está a ser demais. Não, mas sincero, olha, vê-se isso. Então, segundo você tem essa fé, você tem essa capacidade, você tem esse dom, o use. Versículo 7. Se o talento ou a habilidade que Deus deu a você é uma de servir a outras pessoas. Ministério é servir. É como ser um diácono, uma pessoa que serve, então sirva aos outros. Se você tem um talento de ensinar, um dom de ensinar, ensine. Mas ensine para edificação, não para divisão. Muitas pessoas gostam de ensinar, olha, eu sei esta coisa, estas coisas bíblicas e tal, e causam divisão. Não, aqui diz, seja para dedicação ao ensino, para haver um crescimento espiritual. Dedique-se, aplique-se a ensinar para construir, para desenvolver a igreja.
Ou o que exorta, aquele que encoraja, usa esse dom para exortar. O que reparte, o que tem possibilidades de dar, use-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que tem talentos para governar, para ter uma certa responsabilidade de presidir ou de governar uma certa coisa ou outra coisa. Faça isso com cuidado. Aquele que tem misericórdia, que tem este dom de ser misericordioso, faça-o isso com alegria. O ponto aqui, irmão, é que estamos a ver aqui ações positivas que são reforçadas pela repetição positiva. E assim o velho homem se muda, se transforma, passa por uma metamorfose do velho homem para o novo homem. Isto acontece no cérebro, acontece no espírito do homem, e o Espírito de Deus nos dá o poder de Deus, a ajuda de Deus, a mentalidade de Deus, os pensamentos de Deus, nos guia, nos aponta na direção correta, que nós então temos que executar, seguir, praticar. Para quê? Para que nós venhamos a crescer ao homem perfeito que Cristo é. E por isso nós mudamos do velho homem para o novo homem através de repetição, através de pensarmos e vivermos o caminho de Deus. Por isso é que diz, ama Deus com todo a tua mente, todo o teu coração e com toda a tua força, com todo o teu ser. Irmãos, vejam, por exemplo, aqui em Filipenses 4, versículo 8. Filipenses 4, versículo 8. E demos, quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Vejam, estou aqui a falar de coisas positivas. Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Meditem nisso. Pensem nisso. Precisamos estar a meditar nessas coisas positivas. Irmãos, isso não é nada novo. Vocês leiam em Salmos, capítulo 1, o primeiro Salmos, no capítulo 1, no próprio versículo 2 de Salmos. Capítulo 1, versículo 2. Diz assim, antes tem o seu prazer na lei de Deus e na sua lei medita de dia e noite. Você pensa na lei de Deus, porque a lei de Deus é o amor de Deus em prática. É as instruções de Deus para como amar o próximo e a Deus. E por isso é bom meditar, pensar na lei de Deus dia e noite. O que é que estamos a fazer? Estamos a restabelecer estas conexões no cérebro que estão agora a disparar uma com a outra em junto e estão a fortalecer o nosso novo homem. Vejam em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito,
porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Irmãos, precisamos de meditar na lei de Deus. Esta meditação não é esvaziar a mente e ter a mente assim vazia, não. Meditação é encher a mente, meditar, pensar na verdade, no caminho de Deus. E então isto vai fortalecer a sua mente, vai fortalecer o seu caráter. Veja em Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 a 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7 a 9. Falando acerca das palavras, destes ensinos, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, quando? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-te, e levantando-te. Isto é continuamente a repetir este caminho. E também as atarás por sinal na tua mão, em tudo que fazes, seja de acordo com as leis de Deus. E serão por frontais entre os teus olhos, quer dizer que vão estar continuamente na tua mente. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Onde tu estiveres, vais continuamente a lembrar-te do caminho de Deus, das coisas positivas, fortalecendo as coisas positivas na tua mente. Por isso é que lemos em Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Colossenses, capítulo 3, versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Este ato aqui de pensar está a implicar uma direção. Pensar nas coisas, quer dizer, os seus pensamentos devem estar direcionados nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, mundanas. Não estar conformado ao mundo, mas estar renovado no seu pensamento, na sua mente. Se você está continuamente a pensar em ressentimento e inveja e medo, essas vias na sua mente vão ficar mais fortes. Mas se você está continuamente a pensar nas promessas de Deus, na sua palavra, no exemplo de Cristo, em pôr um novo homem, então essas vias, esses circuitos mentais estão a ser reforçados. E por isso, um bocadinho mais adiante, no versículo 10, ainda Colossenses 3, versículo 10, diz: E vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Por isso estamos a renovar. Uma vez mais, anakainossas. Quer dizer, de novo, com uma nova qualidade. Uma vez mais, não é estar reformado, não é estar polido, mas é estar reconstruído. A sua mente, o conhecimento, a sua mente está a ser reconstruída. E por isso é que diz no versículo 12: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Isto é que tem que estar na nossa mente e nas nossas ações repetidamente. Sim, às vezes as pessoas não querem fazer, mas temos que forçar com a ajuda do Espírito Santo a ter entranhas de misericórdia. Misericórdia mais misericórdia. Benignidade, humildade, mansidão, longanimidade.
suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto, revesti-vos de amor. Amor agape, amor de Deus, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, é a cola que nos faz perfeitos. Em 2 Coríntios, capítulo 10, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia, desta guerra que estamos, irmãos, nesta mente, não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Deus nos dá o seu Espírito Santo, que são para nos ajudar a destruir estas fortalezas. Isto é, estes grandes castelos espirituais cercados por um fosso enorme. Porquê? Porque é o nosso cérebro carnal, é os nossos padrões antigos no cérebro que querem continuar a fazer estes hábitos antigos, é a natureza humana, a carnalidade humana, com as suas paixões para o pecado, é as influências demónicas à nossa volta e é a sociedade. Isto são fortalezas e precisamos da ajuda de Deus, que é o Espírito Santo de Deus. Uma vez estas fortalezas, como vemos, são apresentadas como? Destruindo argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Estes argumentos, irmãos, são raciocínios falsos, noções falsas, ideias falsas. Como, por exemplo, vemos na mídia social, milhares de coisas falsas. Parecem verdade, mas são sofismas, são coisas sofisticadas, erradas, e coisas que se exaltam, que se levantam contra a lei e o conhecimento de Deus. E por isso precisamos ter cuidado, que não estejamos envolvidos com disputas e argumentos, como Paulo disse em Timóteo, capítulo 6, versículo 4 e 5. Ou as pessoas como se tivessem coceira nos ouvidos, em 2 Timóteo 4, versículo 3 e 4, que diz, cuidado com isso. Tenha cuidado, porque estamos numa luta. Estamos numa luta e Satanás está a tentar enganar-nos para nós cairmos nas ciladas dele e nas falsidades desta sociedade, nestas coisas falsas da sociedade, deste mundão, das suas distrações, das suas festas mundanas, das suas ideias em politiquices mundanas. E também, está claro, dos nossos próprios pensamentos errados, que temos que vencer. Isto é destruindo estes argumentos, isto é a destruição destas fortalezas que estão na nossa mente e que estão à volta de nós. O objetivo final, irmão, a meta, é o que diz aqui ao fim do versículo 5 de 2 Coríntios 10, versículo 5, diz, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Temos que pôr estes pensamentos, estes argumentos, estas falsidades, estes sofismas, estas ideias, estas noções falsas
essas expressões demónicas. Temos que fazer isso cativo à obediência de Cristo. Não podemos permitir que estes argumentos, estas altivezes e arrogâncias internas, estas fortalezas, estejam a vencer sobre você. Você tem que destruir estas fortalezas. Você não pode permitir que estas coisas estejam a controlar você. Você, com a ajuda do Espírito Santo, com a guia do Espírito Santo, você tem que as vencer. E por isso estes padrões, estas vias, estes costumes, estes hábitos de tentações e pensamentos negativos não são destinos fixos, porque a sua mente pode ser mudada, treinada, reconstruída através de pensamentos novos. Particularmente com a ajuda do Espírito Santo de Deus. E por isso em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, vemos aqui o fruto. Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, vemos aqui o fruto do Espírito. Isto são características que temos que pôr em prática com a ajuda do Espírito repetidamente. Amor para com o outro. Alegria mental, interna, em vez de estar sempre negativo. Paz interna e paz para com os outros. Longanimidade, isto é, perseverar perante dificuldades, longanimidade, ser benigno, ser bondoso, ter fé, confiar em Deus. Sim, tem muitos problemas, muitas dificuldades, mas Deus é fiel. Ele não mente. Ele ajudará você. Você terá a vitória ao fim se você está comprometido e está a seguir o caminho de Deus. Por isso, precisamos de usar estes atributos do Espírito Santo de Deus. A mansidão, isto é, a capacidade de sermos flexíveis e usar a temperança, o autodomínio, o autocontrole que Deus nos dá através, a força para o autocontrole que Deus nos dá através do seu Espírito Santo. E por isso, irmãos, com atos repetidos de paciência, estamos a fortalecer as nossas respostas ou maneira de atuar em resposta a ações que recebemos de uma maneira paciente e positiva. Quando repetidamente perdoamos, estamos a enfraquecer o ressentimento. Quando oramos repetidamente em confiança a Deus, estamos a crescer na fé. Quando praticamos estas disciplinas espirituais, estamos a reforçar estas vias mentais espirituais. E por isso lemos em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor. Sim, se nós estamos a repetir, a viver este caminho, refletindo como um espelho o que o Senhor Jesus Cristo fez, e nós estamos a tentar imitar Jesus Cristo. Somos transformados, somos metamorfizados,
somos reprogramados do velho homem para o novo homem, de glória em glória, de poder a poder, na mesma imagem, para vir a ser como Jesus Cristo é, como Deus é, pelo Espírito do Senhor, com a ajuda do Espírito de Deus. E por isso, irmãos, este crescimento espiritual é progressivo. Este crescimento em estágios vai crescendo. E por isso, às vezes, demora anos. Temos que vencer. Temos que superar de dia a dia, de mês a mês, de ano a ano. E precisamos ter paciência e continuar sem desistir. Isto é o processo de santificação. Isto é o processo de santificação pelo Espírito Santo de Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para obediência. Isto é a santificação do Espírito. Isto é a transformação contínua. Esta é a verdadeira conversão. Vamos crescendo, vamos nos tornando, com o tempo passa, mais e mais como Deus é. Para quê? Para a obediência. Para a obediência. Porque esta obediência fortalece o hábito de vivermos como Deus é. Enfraquece o pecado. Vai remodelar o seu cérebro, o seu ser, do velho homem para o novo homem. E isso honra a Deus. E por isso lemos, irmãos, também em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 14. Que Jesus Cristo, por um só sacrifício, e agora quando nos aproximamos da Páscoa, vemos Jesus Cristo por um só sacrifício. 10, versículo 14. Com uma só oblação, um só sacrifício, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Isto é um processo de santificação. Os que estão a ser santificados. Os que estão nesta santificação do Espírito Santo. E então, por causa disso, irmãos, temos ousadia, como diz no versículo 19. Temos uma atitude mental positiva para entrar no santuário, no trono de Deus, hoje. Sim, nas nossas orações, nas nossas petições, no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo que Jesus Cristo nos fez, que agora é relembrado anualmente, agora à volta do período da Páscoa. Através deste novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, de nós podermos seguir a Cristo e ter fé nele e que Ele nos perdoa. Ele nos dá este caminho, o caminho de Deus, o caminho da vida, através de pensamentos positivos e vivendo o caminho de Deus. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé. Não há dúvidas. Com inteira certeza de fé. Isto é, você tem que se perdoar a você mesmo e ter completa fé em Deus, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado
com água limpa. Irmãos, nós precisamos estar encorajados que Deus está consigo. Deus nunca o desamparará ou abandonará. Quem vai abandonar é você, se você desistir. Então, a sua mente carnal pode mudar? Sim. Nós podemos realmente mudar. Literalmente, fisicamente, espiritualmente, podemos mudar com a ajuda do poder do Espírito Santo de Deus, do poder espiritual de Deus. Nós podemos desenvolver a natureza divina de Deus em nós. Mas nós temos que fazer a nossa parte. E por isso, em Romanos capítulo 12, versículo 1 diz: rogo-vos, pois, irmãos, por amor de Deus, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. Isto é o sacrifício que temos que fazer, não continuar a repetir os caminhos errados, mas a viver agora um caminho certo, não estar conformados ao mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente. Isto é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.